de 3 dias para cá, Ricardo, toda este rebuceteio bateu mal na minha cabeça. Comecei a ficar mal, não consegui dormir. Quando fecho o olho, tipo, fico com falta de ar, como se estivesse com apneia, sabe? Sim. E eu tive isso quando o Marcos Paulo morreu. Eu fiquei com síndrome do pânico, eu defiei. Fiquei assim, magrinha, magrinha, magrinha. Sensação horrível que eu não desejo para ninguém. Quando eu comecei a não conseguir dormir e ter formigamento no corpo, eu falei, fudeu, real e oficial, e agora que lascou tudo. Amor. Aí ficou 2 noites sem dormir. Ontem, Ricardo, eu comecei assim, ó, eu liguei para a mãe de santo, eu liguei para a cartomante, eu liguei para a mulher da radiestesia, eu liguei para o imunologista, que eu fiquei com uma tosse durante quase um mês depois do carnaval, eu falei, vou ver como é que tá meu pulmão, e liguei para o psiquiatra, que é um amigo meu. Aí consultei com todo mundo, o Caio me passou os remédios e tal, e ainda há pouco, quando eu cheguei do último médico, eu tomei um remédio inteiro que era para tomar metade. Ai, ai, ai. Aí eu viro para tentar dormir. Aí, sabe assim, parecia que eu tinha cheirado um lança, porque eu já dei um negocinho de lança uma vez, não quero nunca mais, que eu falei, eu vou morrer do coração. Cara, eu dei um pulo, começou a esquentar aqui, fervilhar o corpo. Eu falei, Caio, que merda é essa? Eu não quero isso não, cara, porque eu nunca tomei essas coisas. Aí ele falou, mas o que houve? Eu falei, eu tomei o remédio. Você tomou inteiro? Ele falou, sim. Ele falou, você é doida? Aí uma amiga corre e traz Rivotril para rebater o negócio. Eita! Eu estou drogadíssima falando com você, Ricardo. Tá ótimo, tá ótimo. O bom é que você vai me analisar depois e se quiser fazer pergunta para ver se eu estou mentindo ou não. Você já me analisou, Ricardo? Não. Já analisei algumas pessoas que você entrevistou, mas não analisei. Você não. Analisei o Felipe Hendrich. Eu lembro que também a ex-esposa do Safadão, alguma coisa nesse sentido aí. Aquela Pôncio também, aquela bagunça. Pessoal polêmico e tal. Tem um negócio pesado aí. Volta e meia tem uns negócios pesados aí. Você sabe que sobra para mim, né, Ricardo? Toda vez que eu faço uma entrevista pesada, assim, toda vez que eu entrevisto alguém que essa entrevista traz dissabores para o outro, vem uma energia que não é... Eu sou uma pessoa muito espiritualizada, Ricardo. Então, eu acho que tudo isso agora, desse momento que eu estou passando, é porque eu estou muito ligada no todo. Eu não estou preocupada só... Eu não estou assim... Porque eu vejo pessoas que estão em suas casas, suas piscinas, suas churrasqueiras, atravessando tudo isso de boa, passa e vai passar. Mas eu esqueço que eu tenho a minha casa, a minha piscina, o meu jardim, eu esqueço que eu posso comer a comida que eu quiser. Eu estou preocupada com quem está morando num apartamento, quarto e sala, 5 pessoas. Eu estou preocupada com quem não tem reserva econômica, se vai almoçar amanhã, se vai jantar. Então, aí junta eu muito ligada na política. Eu tenho amigos próximos que estão na linha de frente da política, que estão se fudendo. Eu tenho amigos na linha de frente da medicina. Então, assim, eu não sigo ninguém no Instagram para não me imbuir desse espírito. E não fico vendo TV. Mas eu tenho WhatsApp. E as mensagens, elas chegam assim, nua e crua, né? Não foi o que eu ouvi na TV. Porque se eu tenho acesso a você, se acontece alguma coisa relacionada a você, eu já, Ricardo, e aí? E vocês nem me contam a verdade. Então, isso tudo gera um negócio, uma confusão tão grande. Aí eu fico olhando para os meus pequenos e bate um negócio que eu falo, gente, o meu teto não pode desabar, eu sou o... Então, começou a dar um negócio ruim, mas nada que a gente não toma um remedinho e amanhã ressurge das cinzas e tudo certo. É isso aí. Tá certo. Ricardo, me diz uma coisa. Escritor, palestrante e youtuber. Entre outras coisas, né? Na realidade, porque assim, o que acontece? Eu vou tentar fazer um popurrí rapidinho aí de quem é Ricardo Ventura. Eu peguei minha loja, na realidade, eu nasci dentro de uma loja de calçado e quando eu estava lá por volta de 20 anos, meu pai foge com a amante e aí deixa a gente sem grana, devendo 800, com 800 títulos protestados, devendo $100 mil, $20 mil de faturamento por mês, estoque defasado. Enfim, com 20 anos eu recebi um cavalo de Troia. Eu
achei que eu ia ser o empresário do ano e eu recebi uma loja falida, totalmente destruída, e eu fazia administração à noite. E aí eu comecei ali a ter que fazer com que aquela loja fizesse dinheiro, né? Ali era o arrumo de família, ali entrava o dinheiro para a gente comer, para sobreviver. E meu pai, muitas dívidas, muito, como eu disse, 800 títulos protestados. E aí, empiricamente, eu fui modelando as pessoas que eu tinha ali. Eu não tinha dinheiro, a única coisa que eu podia fazer era aplicar o meu conhecimento, era aplicar o que eu estava aprendendo na teoria. Mas eu percebi rapidamente que o comportamento humano podia ser modelado. Eu percebi que eu tinha funcionários ali que com o mesmo estoque, com a mesma posição, vendiam muito bem e outros não. E aí eu comecei a perceber que eu podia ter esse padrão para os outros funcionários. E eu comecei dando treinamento para essa galera. Então, empiricamente, a única coisa que eu tinha era tentar tirar aquela loja do buraco e fazer dinheiro para que eu comesse, para minha família comesse, minha mãe, minhas irmãs e tudo mais. E aí o que aconteceu? Nesse interim, eu tinha 20 anos, 1990, e aí eu fui estudando, acabei de me formar, aí eu fui conhecendo a programação neurolinguística, a hipnose, o coach, a psicologia, aí eu fiz pós-graduação em psicologia humano. E uma das vertentes, um dos ramos da programação linguística é você entender da linguagem não verbal. Quando o meu primeiro livro, que eu editei ele, então, lá por volta do ano 2000, eu comecei a me aprofundar muito na programação linguística. E em 2009 eu lancei esse livro, eu sou o primeiro autor brasileiro a escrever sobre PNL aplicada. E aqui eu já falava, em 2009, eu já relatava a linguagem não verbal, só que para terapia. Então esse livro era analisando pessoas que eu fazia terapia. Então pessoas que estavam em transe, pessoas que a gente colocava em transe, em estado hipnótico, regressão de memória. Então imagina, era muito mais difícil, porque as pessoas estavam ali dos olhos fechados, mas você conseguia perceber ruborização, você conseguia ver o movimento dos olhos, o REM, o crispar da pele. Então você conseguia identificar se aquela pessoa realmente estava tendo aquela experiência, até a ressignificação de momentos fóbicos passados, e se realmente ela estava ressignificando traumas, compulsões e vícios. Depois, eu percebi que a programação linguística podia ser levada para o mundo corporativo, para o mundo das vendas, do mundo da comunicação. E aí foi quando eu comecei a treinar minha galera com isso e deu muito certo. Tanto é que daí eu comecei a ter outras lojas. Eu tive uma rede de loja de calçado, depois de surf. E aí eu escrevi esse livro aqui, que é o Como Comunicar, Vender e Negociar com a Programação Linguística, em 2010. E deu muito certo. E aí eu comecei a treinar as pessoas. Isso foi muito legal. O que eu fiz com a minha equipe, começaram a pedir, eu fiz empiricamente, de graça, até que um dia um cara, um fornecedor meu, falou assim: Ricardo, você pode fazer uma palestra? Aí eu falei: cara, não sei, será? Aí ele falou assim: eu te pago. Eu falei: opa. Aí eu falei assim: tudo bem, vou fazer. Escrevi a palestra para ele, ele falou: quanto que é? 2006, isso. Eu falei: R$2.000. Ele falou: você tá louco? E o cara era o Abraão, Danil, o cara como é que chama? Judeu, né? Aí o cara falou: você tá louco? Eu não vou pagar esse negócio nem ferrando. Aí eu falei: quanto você me dá? Ele falou: R$500. Ai, eu falei: tá bom. Ele falou: em boné. Eu falei: caraca, o meu primeiro cachê foi R$500 em boné, porque eu tinha loja de surf nessa. Bonés? Eu tinha loja de surf, de calçado de surf. 500, você fez 5.000, vai. Exatamente. Aí eu dei esse treinamento, inclusive a minha esposa, que está até por aqui, eu vi ela passando aqui, foi eu e ela dar esse treinamento, foi a primeira vez que eu dei um treinamento. Dela? Adriana. E aí a gente foi, e aí o bichinho do palco me pegou, e aí eu falei: cara, esse é o que eu quero para minha vida, eu quero transformar pessoas. E aí eu usava a linguagem não verbal para negócio. Então nesse livro eu tenho a linguagem não verbal para negócio, a persuasão para negócio. E aí eu comecei a fazer, comecei a crescer nesse ramo, e aí eu tive que decidir, ou eu tinha minhas lojas, ou eu tinha esse ramo de palestrante, de escrever livros e tudo mais. Fui vendendo nas minhas lojas, em 2012 vendi minha última loja, e aí a coisa explodiu. E aí eu comecei a analisar pessoas no YouTube, e aí eu analisei lembra a Patrícia Leles, que ela falou que foi estuprada pelo Feliciano? Ah, mas eu tive um arranca-rabo feio com essa mulher. E aí eu analisei ela, eu fui o primeiro a falar. Na realidade, eu sempre sou o primeiro em tudo, porque eu não tenho medo de analisar, eu não tenho medo de quem seja, eu não tomo partido. Quando eu vou fazer a minha análise, eu faço a minha análise de forma técnica. É mentirosa, não é? Muito mentirosa. E eu falei: ela é mitomaníaca, ela é isso, blá, 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 blá. E aí foi provado que ela era mitomaníaca. E aí teve os casos célebres. Aí depois teve
A Camila Pitanga, mais de 3 milhões de visualizações. Então, essa história da... Eu soube que você fez, Camila, mas eu não vi, Ricardo. Isso aí, fala um pouquinho dessa história da Então, Camila. ali é tipo assim, ela estava com um trauma muito grande, ela floreou muitas coisas. Na minha opinião, não foi do jeito que ela contou. A coisa foi muito mais traumática, a coisa foi muito mais de afogamento mesmo. E não, ela romantizou um pouco, né? Tipo, socorro, pegava, saía. Então ali a história estava meio esquisita. Outro caso que foi emblemático foi do Felipe Hendrich. Quando eu fiz em 2016, eu fui o único a botar minha mão na cumbuca e falar assim, eu não acredito que esse cara estuprou o enteado, por análise técnica. Eu fui o único, todo mundo, cara, veio pedra de tudo quanto era lado, e eu sustentei, e agora ele foi absolvido. Outro que foi muito... Eu só me arrisquei, até porque sou mãe, e como mulher, eu não quis entrevistar ele antes desse resultado. Mas depois que veio o resultado, o advogado do canal analisou e falou, Antônia, o Ministério Público não vai se enganar em relação a um negócio desse. E foi quando ele veio, foi uma explosão, graças a Deus, e depois a Bianca pediu direito de resposta. Mas como eu já estava tão certa daquilo que a técnica tinha dito, né? E o comportamento dele. O Felipe, quando veio, ele veio me dar entrevista, ele foi embora, ele não me perguntou que dia vai ao ar, se eu ia botar toda, se eu ia editar, se eu não ia editar. Rolou um negócio, um estresse pré, pós. E aí eu tirei as minhas conclusões, assim. Na minha opinião, eu realmente não acredito que tenha havido isso aí, não. É claro que rolou algo que eu vejo que nenhum dos dois falam, né? Que rolou alguma coisa estranha, a gente sabe, mas que não tem nada a ver com a criança. Exatamente, é isso aí. E eu, na última análise que eu fiz, eu fiz em 2016, aí depois eu fiz uma analisando justamente o que eles tinham falado, depois para você e para o Cabrini, e aí eu relatei ali, ponto a ponto, a narrativa, porque eu não faço só a linguagem não verbal, eu não faço só expressões, eu faço como a pessoa se expressa, a parte narrativa, a parte da persuasão, a parte de como a pessoa constrói aquela história toda, e tinha muita coisa ali que estava estranha. E o meu análise, agora eu vou dizer o que eu acho desse caso. Por exemplo, eu analisei vários casos, por exemplo, que meninas que estavam dizendo que tinham sido estupradas, essas meninas famosas, que e aí eu botava a mão e falava assim, cara, aqui não teve estupro. Outras que as pessoas não acreditavam, que nem na Lua, se não me engano, a menina chama, essa menina está muito tranquila, muito... Aí eu analisei e falei assim, cara, essa menina foi estuprada, sim, e o que ela está sofrendo é isso. Antônia, eu recebi, porque até hoje eu me sentia culpada pelo que aconteceu quando era uma criança, quando aconteceu quando era um pré-adolescente. Porque muitas vezes a sociedade não entende que aquela menina, ela às vezes vai até procurar o estuprador, percebe a violência que ela está sofrendo. Porque quando aquilo acontece, na cabecinha dela, ela está sentindo um prazer, porque quando as pessoas falam estupro, pensa que é violento, que é algo que vai machucar, que vai pegar. 90% dos estupros que acontecem em casa são de sedução. Aquele marmanjo, filha da mãe, ele faz a cabeça de uma criança que não tem ideia da pornografia, não tem ideia da sexualidade, e ela acaba... E quando a criança começa a perceber que aquilo não é algo legal, ela se sente ela culpada. Por isso que muitas vezes ela não relata. E aí quando ela tenta se afastar do agressor, é difícil, porque o agressor tem muitas provas e que houve a conveniência. Mas houve uma conveniência porque ela foi seduzida psicologicamente. E aí, e quando eu expliquei tudo isso, porque ela ia procurar, às vezes, o cara dava dinheiro, dava presentes e tudo mais, e quando ela ouviu aquilo, as pessoas falam assim, agora eu entendi o que aconteceu comigo. Outro caso que foi bem legal foi bem lá atrás, do Guilherme de Pádua e da, como é que chama a menina? Pérez? Daniela Pérez. E aí eu tive foi uma coisa, um presente que eu recebi, porque foi o seguinte, um caso extremamente violento que tinha acontecido lá atrás, e aí eu fiz a análise do Guilherme de Pádua quando ele fez uma entrevista para o... Aqui, corta para mim, né? O Marcelo Rezende. Marcelo Rezende.
não sei se você sabe, que talvez você saiba disso, mas a Glória Pérez nunca deixou nenhuma matéria falar sobre a filha dela. Inclusive, ela até censurou o Ratinho. Ela falou, eu não quero que isso vá para o ar. E o que acontece? Na hora que eu fiz essa análise, na época do Facebook ainda, eu recebo simplesmente um direct de Glória Pérez dizendo, me manda seu e-mail. Aí eu mandei o e-mail. Aí eu falei, agora vem um processo. Aí ela me mandou um e-mail desse tamanho, com foto, com provas, testemunho, um monte de coisa. Aí eu falei assim, Glória, se você quer que eu tiro, eu tiro. Você é mãe, eu tiro. Ela falou, não, você foi o único que conseguiu decifrar como Guilherme de Pádua faz a narrativa dele. Ele seduziu ela. Muito, muito. E eu não aliviei, como eu sempre faço, eu não alivio quando há indícios da outra parte. E teve algumas partes da Naniela que eu relatei. Falei, olha, essa parte eu acredito nele. Em algum momento teve momentos ali que houve uma fé, entendeu? E aí ela não falou, não, Ricardo, é bom você deixar eu. Fica o que aconteceu, exatamente. E a última bomba agora, que acho que meu nome foi para tudo quanto é lado, por isso que eu estou aqui, inclusive, porque não só por isso, não. Porque eu analisei o Moro e o Bolsonaro, né? E aí, me conta, Ricardo, eu fiz questão de não ver para você contar aqui para mim. Quer dizer, eu vi lá os dois, mas eu não vi a sua análise nos outros canais, mas o YouTube já me toda hora janela. O Ricardo com a Leda, o Ricardo com o mundo para falar disso. Aí vai falar um pouco disso aqui também. Me conta isso aí, Ricardo. E aí, o que aconteceu? E aí, de um tempo para cá, eu comecei além de fazer a minha análise, eu falei, olha, até aqui é a minha análise, agora as minhas considerações finais. Porque eu percebi que eu estava ajudando muitas pessoas. E eu recebo centenas, mas centenas de pessoas. Quando eu analisei o caso lá da Ana Maria Braga, quando ela fez um negócio dos namorados, que eu falei do vampirismo emocional. Então, muitas pessoas se viram dentro do relacionamento vampiresco, né? Que a gente vê na programação linguística, na psicologia. Então, várias coisas eu tento dar um conteúdo onde as pessoas vão se utilizar daquilo na vida dela, pessoal, profissional. E aí, quando eu vi o do Moro e o do Bolsonaro, o que mais repercutiu, além da análise em si, foi eu falar de coisas que as pessoas não estavam enxergando. E as considerações de política, politicagem, por que essa loucura toda? Então, e elas já venham com a opinião formada, né? Já exato. Do político, aí não Aí aquilo, porque é gado, porque é bolsomínio, porque é mortadela, porque é bate-panela. E aí eu sempre falo o seguinte, a pior coisa que tem é você seguir pessoas. Não siga pessoas, siga ideias. Sim. Pessoas são falhas, pessoas erram. Ideias, ideais, não. Se você quer um ideal da esquerda, tudo bem, siga o ideal da esquerda, mas não siga pessoas da esquerda, porque essas pessoas vão falhar. Se você é da direita, siga os ideais da direita, mas não pessoas da direita, porque essas pessoas vão falhar. Então não dê o seu coração, não dê a sua vida por pessoas, dê o seu coração, dê a sua vida pelos seus ideais, pelas suas ideias que você acredita. E isso é uma grande diferença. Então o que eu vi no Moro? Primeiro vamos falar do Moro. Sim. O que eu vi no Moro? Eu vi um cara que começa a narrativa dele. Então, além das eu vou na retórica, eu vou na persuasão, eu vou em como a pessoa faz toda a comunicação dela, e não somente mexeu esse músculo, fez assim, mas ele começa de uma maneira extremamente subjugada. Ou seja, ele pede uma permissão, ele tá triste. Sabe aquele gatinho do Xerec que fica assim, ó? Ele estava exatamente assim. Então, aí daqui a pouco ele estava assim, olhando de baixo para cima, daqui a pouco ele volta ao estado dele normal. Daqui a pouco ele começa a falar sobre uma frase, aí ele começa a contar os feitos dele. Olha, eu fiz isso, fiz aquilo, fui juiz, prendi, desprendi, mandei soltar, mandei prender. Aí depois ele lança essa frase. Porque aqui na Polícia Federal nós temos um slogan que é faça a coisa certa. E eu acho que isso é muito interessante por causa disso. Só que isso me chamou a atenção. Eu falei, nossa, eu achei isso tão fora de propósito. E aí já me acendeu, né? Como eu treino políticos, eu treino pastores, eu treino oradores, eu treino palestrantes, além da palestra. Aí eu falei, nossa, eu achei isso meio fora de propósito. Eu já acendeu uma luzinha. Aí ele continua, começa a falar das intrigas. Aí depois, é nessa hora, nesse ponto específico, que ele joga os papéis para frente, se afasta,
e aí ele vai, e eu fiz o padrão dele, ou seja, eu fui buscar o padrão do Moro em outros vídeos, principalmente naquele que ele dá entrevista para o Pânico, que era uma coisa para o Emílio Surita, uma coisa brincadeira, para os humoristas, então ele estava extremamente tranquilo. E aí ele começa a falar assim, porque o Bolsonaro me ligou não sei quantas vezes, era uma coisa constante, era expressamente ele queria se envolver e tal, tal, tal. Eu falei, cara, eu até falei exatamente isso no vídeo, eu falei assim, Moro, eu sou seu fã quanto juiz. Eu gritei Moro, né, o Salvador, o Super Moro, eu fui para as ruas e eu falei, cara, esse cara é um ícone, esse cara salvou o Brasil e fez mesmo, até porque antes dele a gente sabia que o político roubava, a gente sabia que tinha o Caixa 2, a gente sabia que tinha toda essa corrupção, mas nunca conseguiu provar. E ele foi o cara que foi lá, provou, prendeu o presidente da República, prendeu um dos maiores empresários do Brasil, um cara multibilionário que da Odebrecht, prendeu mais de 400 pessoas e eu falei, cara, esse cara... Só que quando ele fez aquilo, eu desabei. Eu falei, cara, ele tá mentindo. Eu falei, não, do jeito que ele tá fazendo, ele tá mentindo. E aí eu comecei até a ficar decepcionado, mas vamos lá, vamos continuar. E aí, do meio para o final, então esse foi um dos grandes polêmicas, né? Tipo assim, Bolsonaro queria interferir ou não e tal. E aí ele jogou de uma maneira que parecia que era uma grande intervenção nos processos, aquela coisa toda. Eu falei, puxa, eu não acredito nisso. Mas eu não tinha visto do Bolsonaro ainda. E aí continuei assistindo, do meio para lá, ele faz aquele embate que, não, ofereceram para mim o ministério, tal, aquela coisa toda, e termina dizendo o quê? Olha, ele vem com essa frase de novo, né? Que é, faça a coisa certa, então custe o que custar, por isso que eu vou sair. Eu falei, olha só... Slogan já. Aí ele usou um negócio, Fontenelle, que se chama pré-persuasão. Como é que a gente faz isso? Então, por exemplo, se eu quero vender mais vinhos numa cantina, o que eu faço? Eu começo a tocar uma música italiana nessa cantina, eu cato um vinho e coloco em cima de cada mesa. Então, se a pessoa pediu para... Aí no vinho está dizendo assim, olha, 70% das pessoas que comem pasta pedem esse vinho. E aí quando vem, você já fala, já estou aqui, música italiana, prato aqui, vê esse vinho aí. A Globo faz muito bem isso quando ela vai lançar uma novela. É fantástico o que a Globo faz na pré-persuasão, que é o seguinte, é falar sobre o assunto meses antes. Então, por exemplo, no Caminho das Índias, antes de começar o Caminho das Índias, o que o Chapelin foi mostrar lá no Globo Repórter? Olha, vamos mostrar aqui, vamos mostrar as Índias, o Rio Gange, os deuses, que são mais de 1 milhão. Blá, blá. Aí você fala, nossa, olha como a Índia é interessante. Aí depois, o que vai mostrar na reportagem de viagens? Olha, você sabia que você vai viajar para a Índia e você pode fazer... Então, eles vão seduzindo a audiência... Mas já ir entrando no consciente coletivo. Aí quando lança, você fala, uau, eu quero assistir essa novela, porque você foi pré-persuadido. Quando ele começou a falar aquela narrativa, né, de faça a coisa certa, que eu achei que foi tão assim, fora de propósito, e aí quando ele termina, eu falei, cara, ele acabou de criar um slogan. 2 dias depois, ele acaba fazendo esse slogan. E o final, que foi aquele final muito legal, né? Então você percebe uma narrativa, além dessas incongruências, eu percebi, ele começa na submissão, conta os feitos, entrega o ouro ali, que era a grande questão era essa, e termina dizendo, olha, estou desempregado, não fiquei rico e ainda vou ajudar as pessoas de alguma maneira no Covid-19. Ou seja, era um currículo com até uma participação em ONG, né? Para você ficar aquela coisa... Cara, no final eu aplaudi. Mas a esposa no dia seguinte abriu uma ONG, ONG Rosângela Moro. É sério? Sério. É sério isso? É sério. Olha, eu não sabia disso. Agora que eu assustei. Porque eu falei assim, cara, o cara tá se colocando como salvador do trabalho voluntário. Eu falei isso no meu vídeo. Antônio. Eu falei isso no meu vídeo. E aí, no final, a minha vontade, sabe qual que era? Vendo sua narrativa, a minha mente racional, era aplaudir ele. No final, eu queria aplaudir. Mas a minha mente, que vai buscar aquela parte subjetiva, gritava, tem coisa aí, tem coisa aí, tem coisa aí. Eu não analisei da sua forma, obviamente, porque o teu trabalho é outro.
eu me deixei levar, né, pelo furor do negócio. Quando ele disse, eu não autorizei isso, eu não fui avisado, ele foi demitido, ninguém me ligou, ninguém me avisou, eu fiquei doida. Eu já puxei o telefone e falei, o que é isso, Bolsonaro? Explique-se. A gente não está entendendo nada, o que está acontecendo? Virei bicho. Aí veio a explicação dele. Eu fiz até um vídeo falando sobre isso. Vi a explicação do presidente às 17 horas. Uma narrativa péssima, tadinho. Não há o que ser feito, não tem jeito, ele vai fazer do jeito dele. Mas, volto. Eu gosto do velho, Ricardo. Então. Eu gosto do velho. Eu gosto do velho. E o velho não é mentiroso, o velho não é ladrão. Já tá de bom tamanho pro que a gente tinha aí antes, entendeu? Exato. Se o cara faz uso da liturgia do cargo, a gente sabe que não faz. Se ele se equivoca nas respostas, a gente sabe que se equivoca. Mas o que eu tenho visto é uma grande reclamação. O povo fala de impeachment, porque o cara fala merda. Caralho! E o Lula que roubava? Deixa o cara falar merda, mas deixa ele em paz, dá um pouquinho de paz, que vai. Nunca vão deixar. Não vão deixar. Não vão deixar porque existem 4 poderes, isso no mundo inteiro. Existem 4 poderes. Aí, Antônia, eu fui analisar o Moro, né? Esperei o Moro, o Bolsonaro. Então, eu fiz a gravação do Sérgio Moro, esperei a gravação às 17 horas do Bolsonaro e comecei a fazer a análise do Bolsonaro às 17 horas. Primeira coisa que me surpreendeu. É óbvio que aquilo foi combinado e tudo mais, mas a plástica da mensagem subliminar, a plástica da mensagem não verbal de todos os ministros ali foi muito forte. Se eles estavam ali obrigados ou não, se eles estavam concordando ou não, eu não posso falar sobre nada sobre isso, mas a plástica da mensagem foi muito forte. E aí algo que me chamou... Exatamente. Aí uma coisa que me chamou muito a atenção. Ele estava com as folhas, Antônia, o Bolsonaro estava assim, ó, com as folhas. Estava assim, ó, tremendo. As folhas não paravam. Aí, de repente, ele estava ali, aí ele... eu vou falar um negócio antes. Aí ele soltou as folhas. Ele tinha 3 minutos para falar só. Aí ele catou as folhas. Eu vou falar um negócio aqui. E aí começou a falar de improviso. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, agora o bicho vai pegar. Porque em 2018, antes da facada ainda, eu fiz análise dele lá no Globo, Jornal Nacional. Eu fui categórico nas minhas considerações. Falei, o que falta para o Bolsonaro é saber se expressar. Ele pensa, mas ele fala de uma maneira sem filtro. E a isso, ele é muito irônico, ele é muito sarcástico, ele não sabe expressar o que ele está pensando e usar como metáfora, às vezes, alguma coisa. E o Jefferson acabou de falar isso agora, dizendo, ele é muito rude na oratória. Só que me surpreendeu. O que aconteceu? Eu estou lá para pegar o deslize. Falei, agora ele está ferrado. Agora ele se lascou. Porque falar de improviso, o outro tinha os bullet points. O outro tinha o bullet points. Ele foi seguindo os marcadores. O outro virou a noite estudando. O outro tinha os marcadores. Aí eu falei, não, agora lascou. O outro construiu uma narrativa bonita, pensada, com pré-persuasão, começo fragilizado, mostra o currículo, conta para que ele veio, que era a denúncia, a grande denúncia, e depois termina sendo o bom moço que vai trabalhar numa ONG. Sim. Aí eu falei, o Bolsonaro se lascou agora se lascou, agora não tem mais jeito. Ele falou 40 minutos de improviso e, na minha opinião, como linguista, como uma pessoa que analisa uma comunicação, foi o melhor pronunciamento dele até hoje. Porque eu não consegui ver incongruência, eu não consegui ver absolutamente nada que comprometesse o que ele acredita com o que ele estava dizendo. Ele, inclusive, jogou Adélio na narrativa, Marielle na narrativa, jogou Queiroz na narrativa. Ele trouxe elementos que ele nem precisava trazer. Trouxe a sogra, né? Trouxe a sogra, a avó, o menino pegador, e aquela coisa louca. Meu menino ali, pegou todo mundo, trouxe todo mundo. Foi o Bolsonaro. A única coisa que foi incongruente foi quando ele toca o nariz. Lembrando, não é porque toca o nariz, pode ser sinusite, mas naquele caso foi incongruência. Quando ele disse assim, eu nunca pedi para blindar alguém da minha família, que muita gente já traduziu para os filhos. Ele não falou filhos, ele falou alguém da minha família, e nem faria isso, e botou. Alguns dos meus amigos analistas falaram assim, Ricardo, será que... Posso te falar? Posso te falar, te cortando?
Tem muita gente aí achando que é para os filhos e algo me diz que não é. Eu sei para quem é. Eu vou te falar mais. E eu vou te falar mais. O buraco é muito mais embaixo. Tô Eu ligado. também eu recebo umas coisas assim que eu falo, as pessoas, eu vou falar uma coisa não como analista, eu vou falar com uma coisa para alertar as pessoas. Se você acredita que é com os filhos, não é. Pode acreditar. Eu É, sei que não. não é. Isso é uma coisa muito mais profunda e não é isso daí. É que fica muito mais fácil atirar no que está visível e não no que está invisível. Exatamente. E aí, nesse ponto, eu quero brindar aqui alguém, isso aqui. E aí, nesse ponto, eu falei, aí ele vacilou. Aí ele escondeu. Ele tem uma preocupação. Exatamente. Tem mesmo. E aí, o que acontece? O lance, e olha que loucura, eu não sabia da Carla, né? Zambelli. É Carla Zambelli? Zambelli. Eu troco os nomes. Eu já chamei você de Antonella. Eu sou o cara de trocar nome. Eu também. Eu chamo todo mundo de meu amor. Porque eu troco o nome de todo mundo. Aí o que acontece? Quando houve uma... Aí que loucura. Isso as pessoas, às vezes, não entendem essa parte. Como é que uma pessoa pode estar falando uma narrativa, a outra falando uma narrativa completamente oposta e as duas estarem falando a verdade? Isso pode acontecer quando existe um interlocutor no meio. Eu não sabia da Carla Zambelli. Eu fiz um dia antes. A Carla Zambelli foi falar o vídeo dela no dia seguinte. Eu não sabia disso. Aí eu falei assim, olha, quando duas pessoas têm versões diferentes do mesmo fato, é porque a história foi contada diferente para essas duas pessoas. Como assim, Ricardo? Vamos lá. Antônia quer vender um apartamento. Ricardo quer comprar um apartamento de Antônia. Normalmente, quando eu quero comprar um apartamento e você vender um apartamento, dificilmente a gente se fala. Quem está no meio? Um corretor, um negociador. Aí você fala o corretor chega para você, olha, Antônia, é o seguinte, o Ricardo Ventura falou que ele até aceita pagar lá 1.200.000, mas ele quer que você acabe pagando as parcelas da IPTU atrasada, porque senão ele não vai aceitar. Então, primeiro você acerta os IPTU e o condomínio, e aí ele vai aceitar os 1.200. Aí vem o corretor para mim e ele conta uma outra história, porque o corretor normalmente ele faz assim, ele puxa daqui e puxa dali. Olha, a Antônia até falou que aceita, mas se você assumir a dívida do IPTU e tudo mais, para tentar jogar. Ou seja, naquela situação, eu percebi como um estudioso de comunicação, de oratória, de persuasão, eu falei, cara, os dois estão congruentes. Deve existir alguém aí no meio. Porque os dois estão falando visões diferentes da mesma coisa. Da mesma coisa. Eu falei, a coisa foi contada diferente. Por isso que o Moro bate o pé, que tentaram fazer a negociação para ele virar do Supremo Tribunal, e o Bolsonaro vem, porque ele queria fazer um toma lá da cá, ele queria ficar até setembro. E aí o que aconteceu? Me aparece a Carla no meio. No mínimo, a Carla falou para ele, você aceita o Rampagem para ficar... Né? Não sei, né? Ô Bolsonaro, se eu der, é o que eu imaginei. Porque eu acho... Ricardo, não foi? Não foi, é o seguinte, o Moro é muito amigo, não sei, deve ter estremecido, obviamente, porque foi muito feio o que ele fez, do Coronel Reginaldo, que é o esposo da Carla Zambelli. Então, eu fui no casamento deles, Moro, Rosângela foram padrinhos e tal, um clima super agradável, de amigos, poucos amigos, tinha gente muito importante da política lá. Havia um carinho muito grande, eu até postei nas stories, o Moro fez uma declaração para Carla e tal. Então, no meio daquele conflito todo, que ele queria, o outro queria que tirasse o Valeixo e o outro, porque o Valeixo já estava dizendo que estava cansado e etc e tal, e o outro buscando, cobrando coisas que não tinha nada a ver com o filho. E não tem mesmo, porque o filho está aqui no Rio de Janeiro, o problema dele, não é com a Polícia Federal. Resumindo a ópera. Aí o Valeixo no meio da confusão, e o Moro disse, segundo o Bolsonaro, a gente troca em novembro se você me indicar. É óbvio que era a intenção do Moro a vida inteira. E eu postei o vídeo do dia que eles se encontraram, quando o Moro era o mito da Lava Jato e um deputado do baixo clero. Foi humilhante aquilo. Mas ele era mito, ele era juiz, ele não podia trocar, ficar sentando, batendo papo com o político. Ninguém pediu isso aqui. Pediu só para apertar a mão, em respeito, o carinho que o outro estava indo dar. Não, ele foi ignorado. Foi pedante com o cara.
entendeu? Eu fiquei com dó daquele homem. Eu fiquei com Você vontade está de contando chorar. lá atrás, lá quando ele era candidato. Ok, lá atrás. Então, assim, o Bolsonaro foi um cara sempre rejeitado, ignorado, um deputado do baixo clero, com o jeito dele Sim. peculiar de ser. O Bolsonaro falava sozinho para o microfone, entendeu? Porque ele sabia Sim. que não tinha ninguém ouvindo ele, mas a TV Senado estava lá registrando aquilo. É muito triste tudo isso. Mas esse ponto de agora, por que os dois têm versões diferentes? Aí o ponto de agora é o seguinte, o cara quer ser indicado em novembro, o Valeixo estava dizendo que estava cansado, e aí o outro falou, não, só tiro em novembro se você me indicar. No meio desse diz que me disse, né, Bolsonaro se sentindo pressionado, foi o que ele falou, é humilhante, no dia que eu não puder, no dia que os meus ministros mandarem em mim, é melhor eu não ser presidente. Sim. E aí a Carla Zambelli entra como amiga, eu sou tua amiga. Aí você está negociando com a Rede Record. Eu sou amiga de alguém Marcelo. da Rede Record. Eu sou amigo do Marcelo, do Bispo Marcelo. Aí eu falo, ô Ricardo, deixa eu te ajudar, entendeu? Calma, você vai para a Record. É isso aí. Quer, mas teve um interlocutor. Deixa eu conversar com ele, entendeu? Porque Carla se dá muito bem com o Bolsonaro. E aí a gente resolve, mas não sai não. É uma amiga pedindo para o outro. E aí a pessoa printar essa conversa. E a Carla me disse, Antônia, foi minutos depois da conversa, já printou e já mandou para o jornal. Isso é premeditado? Que isso, Ricardo? E outra, né? Esse ponto eu vejo, sabe pelo quê? Eu não quero entrar, inclusive, no âmbito ético e moral, porque daí é uma como é que se fala? É uma opinião minha. Você vê que até agora eu estou fazendo uma análise. E aí, o que eu vejo nessa análise? Olha que interessante. Eu concordo com você, mas eu, tipo assim, eu concordo com isso, eu acho que foi extremamente falta de ética e moral, mas eu quero falar sobre a comunicação desse negócio, né? Como é que funciona algo que as pessoas, muitas vezes, não percebem. Toda vez que você vai pedir um emprego, você apresenta o seu currículo, ou seja, você é aprovado pelas suas qualidades técnicas. Quase 100% das pessoas que são mandadas embora no mundo corporativo são mandadas embora pelos seus comportamentos, ou seja, você contrata pelo currículo e manda embora pelo comportamento. Por quê? Porque quando o cara se apresenta, você contrata pelo que está escrito ali, pelo que ele está dizendo, pelas referências. Só que normalmente você manda embora não por falta de competência, mas por falta de alguma falha com alguma coisa, e aí você manda o cara embora. Então é isso que as pessoas precisam entender. Muito bom. Aí apresenta uma outra que tem talvez 70%. Só que essa daqui que a gente indicou foi a sua irmã, foi a sua mãe, foi a sua vizinha. Quem que você vai contratar? Obviamente, você vai contratar essa, que talvez não seja nem tão boa, mas ela tem confiança. Para governar uma empresa, você precisa de pessoas de confiança ao seu lado. Tanto é que quando uma empresa compra outra, quando uma empresa se ajunta a outra, a primeira coisa que ela faz é colocar pessoas de confiança para governar aquela empresa. No Brasil, como é que é o nosso sistema de governança? É a democracia. Então, existe uma máxima que é o seguinte: o sistema mais tosco, o sistema mais falho para você governar um país é a democracia, mas é o melhor que nós temos na nossa existência. Ou seja, por que ele é tosco? Porque você tem que governar com as diferenças. Representantes do povo só sendo deputado. E ali tem um cara que é ruralista. Ali tem um cara que representa os evangélicos. Ali tem um cara que representa os operários. Todo tipo de gente. E aí você vai ter que adequar essas pessoas. Ideal, que pode ser de esquerda, pode ser de direita, pode ser de centro, só que existe a política, que é o quê? Distribuir a governança. É isso que a democracia faz. E aí você escolhe um do DEM, você escolhe um outro dali, mas isso é política. Você acalmar os ânimos, tudo bem, eu vou distribuir a governança
com esse elemento do agro, com esse elemento da representatividade da mulher negra, aqui no glá, 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 esse aqui do índio, que não sei o quê. Só que, como é que era feito isso? E a gente se acostumou com isso. Em vez de política, ou seja, a governança da distribuição dos ideais, a gente aprendeu a politicagem, que é, em vez de distribuir, você comprar. Então, você coloca os deputados abaixo das suas ordens, através do quê? De um mensalão, de um petrolão, de eu te dou esse ministério, mas você vota tudo que eu quiser, eu te dou essa secretaria, aí você vai aprovar a minha pedalada. Então, isso não é política, isso é politicagem. Política é você colocar abaixo da sua vista pessoas que você acredita. Então, se você tem lá uma governança onde você pode colocar os seus, é óbvio que você vai colocar. Do mesmo jeito que eu escolho a faxineira que eu confio, eu quero colocar pessoas que eu confio para trabalhar do jeito que eu acredito. Simples assim. Mas as pessoas começam a fazer uma paranoia. Por quê? Porque a gente tem 4 poderes. A gente tem o poder executivo, que é do Bolsonaro. A gente tem o poder legislativo, que são os deputados e senadores que criam as leis. A gente tem o poder judiciário, que julga o que esses dois podem fazer de errado. E a gente tem a comunicação. Quem tem a comunicação tem tudo. Já dizia Assis Chateaubriand, o rei do Brasil, Chateau, o rei do Brasil, o cara que dominou esse país porque ele tinha as televisões, os jornais e os rádios. Quem tem a comunicação domina uma nação. A Rede Globo colocava na nossa cabeça tudo o que ela queria, porque era uma via de mão única. Ela elegia, ela derrubava, porque você ouvia aquilo. Hoje, a gente tem isso aqui, ó, que está na nossa frente, a internet. É isso que não nos faz ser bitolados, por mais que a rede de comunicação não saiba. E é muito fácil você bitolar, é muito fácil. Se você pegar lá o Joseph Goebbels, que é o cara da propaganda nazista, a esquerda do Brasil, é impressionante. O que eles fizeram na Alemanha nazista é o que a esquerda faz no mundo, ponto a ponto. Os 11 pontos que o Goebbels fez, o Hitler fez o Partido Nazista chegar no poder, é o que é usado hoje, ponto a ponto. Mas o povo não vê assim, não acredita, porque não enxerga. Não tem inteligência para entender isso. Porque acredita muito. Você tem uma ideia? Você tem uma ideia? Quando o Mandetta... Você quer ver quando eu percebi que como é que chama lá? O Moro virou político? Quando ele abriu o Instagram dele. Eu falei para minha esposa. Na hora que eu olhei o Instagram, eu lembro quando fosse hoje, a gente estava na sala, eu falei para Adriana, ele virou político. Por quê? A maneira que ele... Primeiro que não era ele. Eu tenho quase certeza que era a mulher dele. Pelo jeito que estava escrevendo ali e o jeito que ela escrevia no Facebook, eu falei assim, cara, é a mulher dele que está escrevendo. E a gente sabe disso, a gente que escreve, a gente que trata com comunicação, só de digitar, eu falei, é a mulher dele que está escrevendo. Eu ouvi dizer que o Padilha botou uma cena no intervenção não, no mecanismo, e que aí depois um outro amigo meu pediu para tirar, porque estava pesado, porque era algo nesse sentido, entendeu? Tipo, é a mulher. Mas eu vi que era mulher, estava claro que era mulher, estava claro. Eu falei para minha esposa, eu falei assim, ó, vai dar problema. O Moro virou político, ele não é mais um funcionário público, ele já não é mais um juiz concursado, ele é agora um político. E o que vai acontecer? Briga com o Bolsonaro. Eu não sabia como ia acontecer, mas eu tinha previsto isso meses atrás. Na 4ª publicação do Instagram, eu já falei assim, se você ver aquela fotinho dele, não sei se ele retirou ainda, que ele está ali com o jornalzinho dizendo assim, olha, eu estou aqui, sou eu mesmo. Eu já vi que ali foi pau mandado. Ali era pau mandado, ele não estava ali tranquilo. E uma outra coisa que é muito louco, né? Essa coisa do... Primeiro, ele virando esse político, né? De tipo assim, você fala, cara, isso daí não tá me cheirando bem. E aí, depois esse lance do slogan. Eu falei, ih, cara, agora além de ser político, agora já tem slogan. E aí, dito e feito, aí passou 2 dias. E eu falei isso na minha análise, antes dele falar isso. Aí ele falou assim,
Brasil acima de tudo, mas o que deve ser feito acima de todos, né? O que tem que ser... Ele saiu muito mal. Ele se desmistificou um pouco, eu diria, não sei se um pouco, mas eu acho que deu ruim para ele, acho que ele deu tiro no pé. E se ele vier 2022, não ganha. Porque ele não tem punch para isso, ele não tem oratória, ele não tem... Ele é juiz. Entendeu? Ele não tem carisma. Ele não tem carisma, ele fez um bom trabalho como juiz. O resto esquece. Então, assim, hoje o cenário não vejo ninguém para 2022 ainda. Também não. Até porque a gente... Uma coisa que eu gosto... Sabe que é uma coisa que me dá muito prazer, Antônio? Uma coisa muito prazer. Eu falei que eu vivi para ver brasileiro discutindo política. Nossa! A gente só discutia novela, futebol e BBB. Era novela, futebol e BBB. Agora a gente sai para a rua para falar de política. A gente passa o dia inteiro falando de política. Ou seja, na realidade, essa vontade existia, mas a mídia de mão única, falava que não. Pois é o que o Goebbels faz. Ele divide em minorias para dizer assim, ó, eu falo para o negro, eu falo para a mulher, eu falo para o índio, eu falo para o operário, eu falo para o trans, eu falo para... Não, ele divide, quebra, joga um contra outro, para depois falar assim, olha, eu que falo para vocês, ó, sou eu que tenho a narrativa para abraçar, para pegar, eu sou o pai de todos vocês. Então tem que ter a desestabilidade. Quando eu vi o Mandetta falando, aquela hora eu falei assim, vai dar ruim. Falei para minha esposa, eu falei assim, ó, quando o Mandetta chegou e falou assim, olha, a gente vai ter que repensar a favela, porque a favela não é possível. A gente vai ter que repensar o transporte público, nós temos que repensar o nosso sistema. Eu falei, e o número de vítimas que é bom não falava. Eu falei assim, não, e o número de pessoas que estavam se recuperando, até hoje ninguém fala. Aí eu fiquei pensando assim, o que o ministro da Saúde tem com isso? Está falando sobre readequação de favela, restribuição de renda, vamos repensar no transporte público. Todo mundo desejando a cadeira, né, Ricardo? Porque isso é perigoso. Aí eu falei assim, virou político. Acabou de ser ministro e virou político. E todo mundo desejando a cadeira do velho. É claro. Aquela caneta pesa. Porque é uma caneta onde distribui, é onde você distribui a governança. Então pesa. E é o que a gente vai ver o seguinte, a gente vai ver o Bolsonaro apanhando até o último dia. Ele vai apanhar. Se pega fogo na Amazônia, é culpa dele. Se a Greta dá um espirro, a culpa é dele. Se morre um índio, a culpa é dele. Se o óleo cai a culpa é dele. Se alguém... o outro até falou isso, né? O marido da Fátima Bernardes. Ah, vai ganhar uma negra no BBB. Toma, Bolsonaro. Quer dizer, até se ganhasse uma negra no BBB, o Bolsonaro ia tomar um chupa. Por quê? Então, tipo assim, ele já foi misógino, ele já foi machista, ele já foi ignorante, ele já foi anta, ele já foi o cara que taca fogo na Amazônia, ele é o cara que joga óleo, é o cara que não tá nem aí pro vírus, e vai ser assim constantemente. E Ricardo chora, sabia? Chora sozinho. Eu imagino. É triste, é triste. Eu fico muito triste com tudo isso. E vejo o seguinte, eles negam, mas eu sei que ele está fazendo aliança com o demônio para não morrer afogado. E aí, é isso aí. E é onde está a cagada? Mas será? Será? Porque, como eu falei, a governança não é sozinha. Não é sozinha. Isso que a gente tem que entender. O que a gente tem que fazer como povo não é só votar no presidente, que é uma coisa também que botaram na nossa cabeça. A gente tem que votar nos deputados. Eu sei quem eu votei. Para deputado, para senador, para vereador, para governador. Eu sei os números, inclusive, de cada um. Eu sei em quem eu votei e eu vou lá e cobro. Eu vou lá e xingo. Eu falei, eu não brigo com o eleitor. Antônio, eu não brigo com o eleitor. Eu brigo com o político. Eu brigo com o político. Então, a gente tem que saber votar agora. Agora, para vereador, a gente tem que saber em quem votar. Agora, para prefeito, a gente vai ter que saber em quem votar. Não é só para presidente. É lógico que não tinha. É lógico que não tinha. E de um jeito ou de outro, os caras acabaram já com esse governo. 1 trilhão que a gente economizou lá com a reforma foi queimado com esse corona. Onde já se viu? Olha o que o Dória faz. Eu não queria nem entrar nessa parte, mas olha o que o Dória faz. Fecho tudo, vou fechar tudo aqui, fecho tudo, não arrecado ICMS, vou quebrando as empresas, e aí a diferença de grana, quem vai me dar?
o governo federal. E aí eu quebro o governo federal para os estados ficarem bem. E outra, Ricardo, você não é uma viu loucura. O governador da Bahia ensinando a Secretaria de Saúde para virar calamidade pública. e Por aí ela isso que falou, no mas Brasil... só temos 50, sei lá, No Brasil, falou, no Brasil a gente está morrendo, os Covids no Brasil é por decreto e não por análise. Eu tive já dois conhecidos meus, que faleceram por AVC e colocaram Covid. Uma menina que eu analisei agora, uma menina youtuber, instagramer, que ela morreu, e ela dizendo, antes de morrer, ela dizendo, não foi alguma, ela dizendo, olha, fizeram para ver se era meningite, não era, meninge, né? Fizeram o teste de Covid, não era. Ela até suspeitou que era macumba. Aí a menina morreu. O que eles colocaram no óbito dela? Covid. Olha que loucura. Foi uma menina que eu fiz, quer dizer, eu me recusei a fazer análise, porque estavam duvidando que ela estava morta. Influencer? Não entendi. Ela era influencer, essa menina que morreu? Ela era uma instagramer, de 16 anos. 16 anos. E ela morreu, ninguém sabe que ela morreu. Tocaram o que no óbito dela? Covid. Meu Deus. Você entendeu? É assim que tá. Eu acho que nosso tempo deve estar acabando, não tá, não? Deve estar, porque é tão bom e passa rápido essa hora. Tem que aumentar as horas de live. Ricardo, é importante que as empresas, nesse momento, quando tudo isso passar, que for, se Deus quiser, vai vir a recontratação e tal, é importante que esse departamento pessoal entenda de PNL, não é? Para depois não ter problema? Muito. Programação neurolinguística, a psicologia do comportamento, saber analisar uma pessoa nas funções dela, mas isso é para a vida. A pessoa vai treinada para entrevista, só que isso não quer dizer que depois de contratada ela vai ser aquilo que ela mostrou ser. Sim, exato. Mas eu sabe assim, eu falo que assim, meu grande clamor é para que as pessoas aprendam a se comunicar, aprendam a analisar uma comunicação. Esse é meu grande treinamento. Para frente as suas ideias, aquilo que você pensa. Não ter medo daquilo que você pensa. Falhou, mas eu acho que eu continuei aqui falando com a sua galera. Então, minha grande chama, viu, Antônia, é transformar as pessoas em comunicadores. Comunicadores desejos, para buscar atrás dos seus desejos. Enfim, ser comunicador extremo. Essa é a minha grande missão. Que as pessoas saibam se comunicar. Comunicar é vida. Comunicar é tudo. Você consegue tudo com a comunicação. Comunicação é tudo. Eu não tenho a menor dúvida disso. Ricardo, eu queria te agradecer imensamente essa conversa. Foi ótimo. Eu vou jogar lá no canal para quem não viu ainda, porque essa hora tá live do mundo inteiro, o povo cantando, e é uma confusão doida. E eu vou jogar lá no YouTube, porque elas me pedem. Cadê? Eu queria ver, que eu não vi e tal. Queria te agradecer imensamente. Conte comigo para o que precisar. Sempre estamos juntos. E eu acho que o pedido do momento é: vamos se juntar, vamos somar, vamos dar as mãos, porque não tem uma outra saída, a não ser essa. E orar. Vamos orar, dar as mãos e pensar no que a gente pode fazer, não esperar o outro fazer. O que eu posso fazer pelo meu país? O que eu posso fazer pela minha família? Não espere pelo outro, faça você. Se você convencer uma pessoa com a iluminação da razão, já é uma pessoa. Então não deixe a mídia, não deixe a comunicação persuasiva de uma direção só cegar você, cegar os seus filhos, cegar com coisas mentirosas. Analise você, analise. É o que eu analise. Peço. Não acredite em mim, não acredite na Antônia. Analise, se aprofunde e vá para cima. É isso aí. Meu amigo, muito obrigada. Sucesso, tudo de bom. Eu que agradeço. Eu tenho uns 10 vídeos seus para ver. Que você viu um vídeo com fulano, com ciclano, é tanta coisa. Eu vou ver ainda e te agradecer